Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou aqui para gravar agora, apresentar para todos vocês o meu mapa conceitual das problemáticas da educação física. Eu sou Everton Lima de Souza, sou mestrando da quinta turma do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Sou aluno da turma do campus Muzambinho do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Dentro desse primeiro momento nosso como mestrando, nós tivemos a disciplina de problemáticas da educação física. E essa disciplina nos trouxe temas geradores, né? Temas que são compatíveis, temas que são ligados à nossa prática como professor de educação física, que são temas considerados como questões problemas, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano como professores, né, da rede de ensino básico, da educação física escolar das diversas regiões, né? Nós temos professores que são de estados diferentes e, óbvio, que cidades diferentes também. Então, nesse primeiro momento, dentro dessa disciplina, nós tivemos 6 semanas, onde em cada uma delas nós lemos 6 artigos, né, 6 capítulos do livro, esse livro que está ao lado, Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação e serviço no PROEF. Então, dentro dessas problemáticas, nós vamos trabalhar com a primeira, abandono do trabalho docente, a segunda, relação entre teoria e prática, a terceira, aspectos legais da educação física escolar, a quarta, indisciplina e afastamento dos estudantes, a quinta, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte e a sexta, questões de gênero na educação física escolar. Então, na primeira semana, nós vamos falar sobre o abandono do trabalho docente. O abandono do trabalho docente, ele é trazido pelos autores como questões relacionadas ao desinvestimento pedagógico e às práticas tradicionais esportivizadas. E também, em relação a isso, nos apresentam questões sobre o movimento renovador que busca combater esse abandono do trabalho docente. As questões relacionadas ao desinvestimento pedagógico, elas versam sobre as condições de trabalho que nós professores, né, de educação física encontramos, né? Então, as condições de trabalho, às vezes, dependendo de como são as estruturas das escolas, os nossos locais de trabalho, os materiais que nós temos à disposição, os espaços físicos para que a educação física aconteça, né, para que as nossas aulas sejam desempenhadas. Temos também a questão da hierarquia dos conteúdos que acontece dentro das instituições, das escolas, onde a educação física ela é colocada sempre considerada, né, como uma disciplina inferior às demais, uma disciplina que não está no mesmo patamar das outras, pela questão de ser, na maioria das vezes, extremamente prática, a questão dos professores também não trabalharem conteúdos de relevância. Então, a educação física tende, e os professores de educação física também tendem a se sentir cada vez mais desvalorizados em relação a isso. Eles se sentem sem lugar dentro das escolas para que eles possam se sentir pertencentes, né? E isso acaba contribuindo com esse desinvestimento pedagógico. E as questões também do rola-bola, que são aquelas práticas onde os professores não tematizam conteúdos, não trazem práticas para o dia a dia da sala de aula, são práticas onde os professores acabam trazendo esportes, deixando os alunos livres, entregando apenas os materiais para que eles façam as aulas da forma como eles querem, tendo aquele momento como um momento de recreação e eles não atuando como professores, né, de seus conteúdos. Temos as questões das práticas tradicionais esportivizadas que versam sobre o esporte na escola, que é aquele esporte que é apenas colocado da forma como ele é trabalhado fora dos ambientes escolares, ele é trazido para dentro da escola, sem nenhuma problematização, sem nenhuma tematização, sem nenhuma pedagogização desse esporte. Ele é trazido da forma nua e crua, né? Da forma recriada, sem nenhuma pedagogização, sem nenhum trato pedagógico. Isso também acaba fazendo com que os professores apenas fiquem como árbitros ali das modalidades
ensinem apenas questões relacionadas à técnica, o fazer apenas por fazer, não há nenhuma reflexão sobre aquilo, que acaba fazendo com que os alunos sejam desestimulados também. E, em contrapartida, em relação a isso, há um movimento renovador. Esse movimento renovador, ele nega essas práticas tradicionais, ele quer quebrar com esse ciclo, ele visa romper com tudo isso, fazer com que os professores eles pensem em novas práticas e posturas dentro da escola, para que eles assumam realmente seu lugar, que eles assumam o protagonismo de sua disciplina, que eles tematizem, problematizem, que eles ensinem seus alunos conteúdos que sejam relevantes às práticas da cultura corporal de movimento, de uma forma onde que seja acessível a todos os alunos, onde todos os alunos tenham condições de praticar, e ele também lute pelo seu lugar dentro da escola, né, por reafirmar a sua prática, reafirmar o seu trabalho como professor dentro dessa disciplina. Posterior a isso, nós vamos para o outro momento, que é o momento 2. No momento 2, nós abordaremos as relações entre teoria e prática. Os autores trouxeram para nós, em relação à teoria e prática, as questões relacionadas aos modelos tradicionais. Os modelos tradicionais, eles não versam sobre a questão da teoria e da prática. São modelos onde apenas abordaram questões relacionadas à prática. A teoria, ela fica meio que deixada de lado, e quando apresentada é apenas para as questões de aprender as regras, não para tematizar outros conteúdos que são importantes. Então ela é apenas relacionada ao ensinar a fazer, valorizando no máximo a questão da aptidão física, né? Dos alunos conseguirem fazer a execução dos movimentos e praticar os esportes da forma como os esportes, os jogos, da forma como o professor entende que é o caminho correto, né? Ele apenas ensina a fazer pela técnica, ou fazer pelo fazer, sem nenhuma questão de criticidade em relação a isso. Já os movimentos renovadores, eles já pensam sobre as questões do ensinar sobre o fazer, além de ensinar a fazer. Então eles trazem para a gente a questão de utilizarmos o ensinar a fazer, mas junto com o ensinar sobre o fazer, trazer temas teóricos, temas contemporâneos, para que exista uma prática e uma compreensão dessa prática, não apenas o fazer por fazer, né? Então é um ensinar sobre o fazer, onde os professores trabalharão de forma a explicar as regras, o funcionamento dos jogos e dos esportes, buscar repassar para os seus alunos questões que são pertencentes àquela modalidade esportiva, por exemplo, trazer sua história, por que aconteceu a evolução das regras, de que forma que aquele esporte era em determinado período histórico, o que fez com que ele fosse evoluindo para chegar à prática que a gente tem hoje, como é a relação dele hoje com a mídia, como foram as construções das regras durante todo esse tempo e qual a relação dessa construção das regras com as mídias, com a parte da sociedade, com os grandes grupos de empresários, né, os patrocinadores, quais as influências que esses esportes sofreram para chegar no que nós temos hoje, seja com regras, duração de partidas, né, as questões de uniformes, as penalidades que acontecem dentro das atividades esportivas. E através disso, compreendendo, né, a questão das práticas corporais, ensinando sobre fazer, é uma forma da disciplina ela se reafirmar ainda mais como uma disciplina dentro do ambiente escolar, pois ela vai trazer e trabalhar com os alunos todos esses conteúdos que vão contribuir para a formação deles como sujeitos aí de nossas sociedades, né? E a partir disso, determinando essa questão da relação teoria e prática, nós vamos passar para o momento 3. Esse momento 3 nós vamos falar sobre os aspectos legais da educação física escolar. Dentro dos aspectos legais da educação física escolar, nós vamos trazer as leis que embasaram, né, que deram reconhecimento à educação física, né, não apenas como prática, né, mas como um componente curricular da educação. Então nós temos aqui primeiramente
né, primeiramente, como a lei que determina, né, a lei que trouxe a educação física para a sociedade, para as escolas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ela lá em 1961, ela apresenta a educação física como obrigatória nos cursos primários e médio. Então, os cursos primários eram a educação infantil e o ensino fundamental, e o ensino médio, que é hoje que a gente tinha como segundo grau, mas é o que a gente tem hoje também como ensino médio. E ela era uma prática obrigatória até que se completasse os 18 anos. Em 1968, né, é tido como se fosse uma emenda a essa lei, 1961, existe a inclusão da educação física também no ensino superior. E em 1971 há uma nova promulgação, né, uma nova lei de diretrizes e bases, e em relação à educação física, ela traz alguns pontos. A questão da facultabilidade, né? Ela torna facultativa a prática das pessoas que trabalhar mais de 6 horas por dia e estudar no período da noite, para quem for maior de 30 anos, para quem estivesse prestando serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Aí, em relação a essa LDB de 1971, em 1977 temos a inclusão também na questão facultativa as mulheres com prole, né, as mulheres que tiverem filho, e aos alunos que forem da pós-graduação. Então, eles já entendem que os alunos que a prática da educação física que tinha que acontecer dentro do ensino superior, ela deixa de acontecer ali para quem estiver cursando a pós-graduação. Né? Ela fica apenas ligada às questões dos alunos que estavam dentro do ensino superior, da sua graduação. Aí, em 1996, a gente tem a LDB da forma como, na maioria dos casos, ela é a que acontece até hoje, né? Essa lei foi promulgada em 1996, com algumas ressalvas, algumas emendas, né, que são colocadas. Dentro dela, a novidade é que a educação física ela passa a ser um componente curricular da educação básica. Antes ela não era um componente, né? E ela começa a ser a partir da LDB de 1996. E aí ela traz a educação física como facultativa nos cursos noturnos. Então, educação de jovens e adultos, ou para quem estiver estudando, fazendo seu ensino médio, ensino fundamental nos cursos noturnos, ela acaba tornando facultativa. Em 2001, a educação física ela se torna componente curricular obrigatório. Então, antes ela era apenas um componente curricular, agora ela é obrigatória de se ter na educação básica. E aí, em 2003, ela tem uma nova redação para tentar deixar mais claras essas questões da facultabilidade dela. E aí ela deixa de ser, então ela não é mais facultativa a todos no noturno. Então as pessoas elas têm que estar cumprindo alguma das exigências que são lá da lei, né? E aí ela se estende. Antes ela era exclusiva, né? A facultabilidade era exclusiva a todos que trabalhassem por mais de 6 horas ou mais, mas que estudassem no noturno. Agora não, ela deixa facultativa também aos alunos que estudam em qualquer período do dia, desde que eles trabalhem por 6 horas ou mais. Então são questões que foram avanços, outras retrocessos, né? Então são coisas que até hoje nós como professores, né, nós como mestrandos, a gente discute, a gente tenta, né, ver a questão da aplicabilidade. Não são questões bem claras, até porque ela fala sobre a facultabilidade da educação física relacionada à prática. Né? Então a prática é facultativa, mas a nossa disciplina não é somente prática, né? A educação física ela vai para o além disso. Temos as discussões, temos o ensinar sobre, né? Então já que o aluno vai estar apenas desvinculado da prática, ele teria que participar de todas as outras questões dos conteúdos, né? Não apenas a parte prática, que é uma das partes das nossas aulas. Então, são questões que a gente ainda precisa evoluir e trabalhar muito. A partir disso, nós vamos para o próximo tema, que é o tema 4. Dentro do tema 4, nós vamos falar sobre a indisciplina e afastamento dos estudantes. Então, nós estamos em relação à indisciplina, que é um tema bem desafiador dentro da educação física, as questões que levam os alunos a não cumprirem as regras, né, desrespeitarem os colegas e os professores dentro das atividades, e a questões ligadas ao bullying.
Então, são uma das questões bem problemáticas para nós professores, são as questões da indisciplina. Ela é algo que permeia muito e tende a atrapalhar a execução das nossas aulas. Elas são temas de reflexão, temas que a gente tem que trazer à tona com os alunos, né, para tentar fazer com que eles estejam cada vez mais cientes das condições que eles têm de participação nas aulas, da forma como suas condutas influenciam não só na participação deles, como nas participações dos alunos, dos colegas, da forma como as atividades acontecerão, né, da gente conseguir chegar num ponto onde a gente consiga fazer as vivências de uma forma mais ampla e menos restrita e com menos impeditivos. E com isso, né, questões de disciplinas, elas podem levar também, não só elas, mas como outros fatores, a questão do afastamento dos estudantes. Então, muitos estudantes já tendem a se afastar por questões ligadas ao insucesso, não conseguirem realizar a prática, né, terem algumas dificuldades motoras, e aí tem as questões de como eles vão ser desrespeitados pelos colegas por não conseguirem, tem toda a questão do bullying que é cometido com eles por alguma limitação que eles tenham, né, uma dificuldade que eles possam ter. As questões de exclusão, quando eles não são escolhidos, eles são sempre deixados de lado por ser menos, às vezes por ser menos habilidosos, às vezes por serem do sexo feminino, né, acontece muito, às vezes por não pertencer a determinados grupos, eles são excluídos, não são escolhidos, e se o professor não tiver uma postura que consiga, né, e uma prática pedagógica ali que consiga romper com essas questões, o afastamento ele vai estar sendo cada vez maior. E a questão da repetição de conteúdos. Então, a gente tem dentro da educação física escolar as questões ligadas aos professores sempre estar repetindo muitos conteúdos, né? Então, em um ano, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, no outro ano, trabalha novamente aqueles conteúdos. E os conteúdos da cultura corporal de movimento, eles são diversos, né? Então, a gente tem uma gama muito grande para ser trabalhada. Tem a questão de poder tentar investigar com os alunos. E são questões, aí são temas, né? Situações, problemas para a gente tentar resolver como professores, para tentar evitar tantas questões de disciplina, evitar e superar, né? Porque evitar é uma questão que não depende apenas de nós como professores e eles como alunos. São situações que podem acontecer. Então, são questões para a gente superar, procurar formas de trabalhar para que a gente consiga estar lidando com essas questões e trabalhando em cima delas, refletindo sobre isso e mudando a forma como elas acontecem. Agora a gente vai partir para o tema 5, né? Nós vamos para a parte 5. Dentro da parte 5, nós vamos falar sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, dentro das dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, a gente tem as questões relacionadas ao modelo esportivista, né? Que traz, mais uma vez, o esporte na escola, né? Então, esse modelo, ele é um modelo que traz o esporte basicamente da forma como ele é apresentado nos treinamentos, né, nas questões de mídia, nos campos, nas escolinhas. Então, é um esporte que geralmente visa a preparação desses alunos para competições escolares, né, competições como jogos escolares ou disputas que eles façam entre outras escolas. É um modelo onde, mais uma vez, faz apenas por fazer, né? O objetivo é conquistar a vitória a todo custo. Às vezes, dentro da própria escola, os professores eles trabalham buscando a detecção de novos talentos, né? Visa formar atletas para tentar fazer com que eles participem de seletivas dentro de clubes, para tentar colocar os alunos e levar aquela falsa fama de ser um professor formador de talentos. E a questão também de estar sempre trabalhando com o quarteto fantástico, né? Que é aqueles professores que trabalham sempre com futebol, vôlei, handebol e basquete. E dentro desses modelos esportivistas, tendo essas quatro questões que a gente falou, ainda tem as questões ligadas pela separação do gênero, né? Então, dentro do modelo esportivista, os professores costumam trabalhar meninos separados de meninas, né? Então, é uma questão dentro dessa visa muito separar já por como se fossem categorias pelas quais eles competem fora da escola. E em relação a isso, mais uma vez, vem as questões relacionadas ao fugindo desse modelo esportivista, vem o movimento renovador, né?
que surge com os professores, eles pensando a prática de uma forma voltada para o ambiente escolar. Então, ensinar o esporte dentro desse movimento renovador é trazer um esporte que seja um esporte da escola e não mais um esporte na escola. E esse esporte da escola é o esporte adaptado ao ambiente escolar. É o esporte que tem que ser pensado as condições de abranger ao máximo todos os seus alunos, independente se sejam homens, mulheres, independente de questões de gênero, né, questões de sexo, questões de orientação sexual. É um esporte onde a prática ela vai ter que acontecer para todos. E não valorizar técnica, não se preocupar em preparar para competições, né? Fazer uma reflexão sobre aquele esporte da forma como ele está sendo ensinado, trazê-lo para dentro da escola, adaptar espaço, adaptar regras, né? Ensinar sobre o fazer, trazer a parte teórica junto com a prática. Além disso, também trazer questões relacionadas às práticas da cultura corporal de movimento, que não são apenas que os esportes eles estão presentes dentro dela. Então é ir além, né, do que foi apenas passado, daquele modelo esportivista, e romper mais uma vez com essa barreira. Terminando com isso, nós vamos para o nosso sexto e último momento, que é o momento relacionado às questões de gênero na educação física escolar. Dentro das questões de gênero na educação física escolar, nós professores temos que ter noção entre as questões relacionadas a gênero, sexo e orientação sexual. Tentar não trabalhar com temas relacionados a questões que possam levar a preconceito, a entendimentos incorretos, trazer questões relacionadas às construções socioculturais, né, que são ligadas às vezes a cores relacionadas a gênero, a sexo, a orientação sexual. Então, condicionar diversas práticas que elas são colocadas pela sociedade como algo que é relacionado a homem, relacionado à mulher. Então, condicionar esportes a serem praticados apenas majoritariamente por meninos e outros por meninas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, até porque essa é uma construção sociocultural. Então, isso depende muito em qual sociedade você está inserido, e é aquilo que é passado, às vezes, de geração para geração, entendimentos que dentro da disciplina a gente pode conseguir romper com isso. E não ficar apegado também apenas às questões biológicas, né? Então, aos componentes biológicos. Não, porque não necessariamente por exemplo, um menino ele é propriamente dito por questões biológicas relacionadas ao futebol e a menina às vezes para a dança. Isso são construções que a gente tem socioculturalmente falando, porque esses componentes biológicos eles podem ser, né, trabalhados, os alunos podem, desde que dentro da sua construção, desde quando eles começam sua vida, seja trabalhada por exemplo, no esporte, aquela modalidade esportiva seja parte do seu dia a dia, e a partir disso eles vão desenvolvendo habilidades, porque faz parte, né, da sua construção. Erroneamente a gente acaba colocando, assim como nos é passado, como culturalmente passado, que existe esporte para menino, esporte para menina, cores, práticas, e aí a gente segue dando sequência, e é algo que a gente precisa romper e contextualizar nas nossas aulas. Para que fazer isso? Porque a gente busca uma equidade dos gêneros, então a gente quer que tanto os meninos quanto as meninas consigam realizar as práticas da cultura corporal do movimento de uma forma mais igual, onde as regras que elas sejam regras, né? As regras elas precisam existir, óbvio, mas elas têm que garantir com que todos joguem da mesma forma, todos tenham o mesmo acesso, que todos possam conseguir o mesmo sucesso dentro das práticas, independente, né, do gênero que eles são. Então, para isso, a gente tem que se pautar sempre em aulas mistas, onde todos estarão participando da mesma atividade. É claro que, dependendo de como nós, professores, percebemos como os nossos alunos estão, nós teremos que adequar, sim, regras para que todos tenham a mesma chance, para que todos tenham uma igualdade e para que a gente consiga essa equidade. Então, as práticas elas não podem ser excludentes, elas não podem beneficiar nenhum dos gêneros. Elas têm que colocá-los em uma posição onde que eles possam ficar na igualdade, né? E terminando, né, essa explicação do 6, a gente faz uma reflexão em relação a toda essa problemática, né,
nós trabalhamos nessas 6 semanas, as questões onde nós, professores, temos sim que repensar nossa prática, temos que trazer para os nossos alunos esses problemas, trazer para os alunos essas situações, problemas, trazer esses temas geradores aí, como nos trouxe Paulo Freire, para que a gente possa tematizar, para que a gente possa fazer a nossa ação, fazer a nossa reflexão junto com os alunos, de forma com o corpo docente da escola e trazer uma nova ação em cima das reflexões que a gente faz. Então essa disciplina ela foi muito importante para nós como mestrando, para que a gente, mestrandos, né, para que nós iniciemos essa nossa caminhada dentro do mestrado de uma forma a romper com tudo aquilo que a gente trazia de bagagem e que acabava culminando para ter essas questões dentro da nossa sala de aula, né, no nosso dia, no nosso cotidiano como professores, e não refletir sobre isso e não mudar, né, e não trazer à tona, não tematizar, não agir, não refletir, não agir novamente. Então, para isso tudo, essa disciplina nos colocou a pensar, refletir, agir e agir novamente. Então, agradeço a presença de todos, agradeço o acompanhamento de todos e espero conto com vocês no nosso próximo trabalho que está por vir. Até mais, até logo.